Pastor Cleiton. Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Bom ouvir esse boa noite de retorno assim. É muito bom mesmo. Nossa gratidão à Escola Charles Spurgeon, tradicional na cidade e bem querida em termos de assistência, abençoando o povo de Deus no Brasil. Eu não sei se a escola também atende já pessoas de fora do Brasil. Pastor Cleiton tem essa informação? Temos pessoas também de fora do Brasil fazendo a Charles Spurgeon. Que coisa boa, eu vou dizer assim, eu tenho um amigo meu que ele dirige uma escola internacional. Que coisa linda, graças a Deus por isso. Nós vamos terminar os slides de ontem. Nos slides de ontem, nós terminamos, depois damos uma pausa, oramos pedindo orientação do Senhor e seguimos com a finalização da nossa proposta sobre os desafios da Escola Bíblica Dominical na nova realidade, uma nova infância. Querem colocar em ação aí novas famílias. E a palavra de Deus, ela tem um padrão inegociável e a Escola Bíblica Dominical segue esse padrão. Não deve diminuir nenhum ensino, deve preservar o ensino, não deve optar por modismos, nem por dinâmicas que visem o antropocentrismo, mas unicamente o ensino. Já está lá, João? Está? Então, pode ligar a televisão que eu não estou vendo? Ok, muito obrigado. Paramos no empirismo. O empirismo em si não é um problema. O problema é o empirismo cientificista, porque o empirismo em si, ele é científico, e tentaram colocar de tal maneira que a fé é anticientífica, e a ciência já provou que a fé está errada. Não, isso são ideologias, como nós estamos vendo aqui, que querem cada vez mais dizer que nós, cristãos bíblicos, nós somos alienados, nós cremos em mitologias. Então, o cientificismo tornou-se uma religião tão forte quanto qualquer outra religião forte. O empirismo, ele tem a ver com a pesquisa, com o estudo, quando alguém entra no laboratório e faz pesquisas. E por isso que nós tivemos os grandes descobridores das leis da natureza, na física, na matemática, estudos da biologia, homens e mulheres de Deus. Kepler, por exemplo, ele tem as leis de Kepler lá, famosíssimas. Isaac Newton, pessoas tementes a Deus. Mas o empirismo, na sua área do cientificismo, esse sufixo ismo, tem a ver com eu creio na ciência como a minha deusa. Então a linha é essa que tenta passar para os nossos jovens também. Só o que for cientificamente comprovado vale. Também vai dizer que o conhecimento só é válido se for visto na prática. E cada vez mais isso vai ser repetido de tal maneira que vão tentar fazer com que os nossos meninos desde cedo sejam mais pelo cientificismo. Só que, por exemplo, antigamente os professores tinham a honestidade de falar sobre a teoria da evolução. Mas hoje não falam nem mais de teoria da evolução, já falam que a ciência comprovou que, e já vem com todos os pressupostos da evolução. Não teve nada comprovado, só que eles já colocam como a ciência confirmou, a ciência comprovou. Então as teorias, elas têm grande aceitação, porque elas provam pela cartilha deles, provam pelos métodos deles. Com o advento da internet, Deus tem nos dado o privilégio de aprender e muito. Agora também agradeço a Deus pela presença ativa, constante, perspicaz, inteligente do professor Dr. Marcos Eberlin.
Vocês também já conhecem o Marcos Eberlin, com as suas... Já esteve aqui, pastor, com as suas colocações bem práticas. Mas o que eu acho bonito no Marcos Eberlin são os embates e debates dele. Com a calma, ele vai desmontando aqui, desmontando ali, e nós assistimos isso. Nós vimos durante muito tempo Adalto Lourenço batalhando sozinho. Mas agora já estamos vendo Deus levantando pessoas e mais pessoas. Vale a pena também você dividir com os professores da Escola Bíblica Dominical esses encontros e embates do Dr. Marcos Eberlin, as aulas do professor Adalto Lourenço. A Igreja Presbiteriana de Limeira tem um programa deles ali voltado mesmo para fé e ciência. Uma vez pregando na Conferência Fiel para Jovens, ali devíamos estar com cerca de 700 jovens acadêmicos, já com cursos para mestrado, alguns indo para doutorado, um público, graças a Deus, abençoado. E incentivei aqueles rapazes e moças ali que fizessem os seus cursos para eles irem para a academia, para eles irem para 2 locais, para a academia, para darem aula para a glória de Deus ali, e também para o departamento infantil, para darem aula no departamento infantil. O cientificismo, o empirismo cientificista tem prejudicado e muito, e aqui vocês devem ter muita atenção. O ensino dos primeiros 11 capítulos do Gênesis, o ensino da criação, do Criador principalmente. Quem é o Criador? Senhor, o que fez? Então vocês devem reforçar bem, desde a mais tenra idade, na infância, e vocês vão, e daqui a pouco no programa de vocês voltam e dão mais nutrientes nesse fluxo e refluxo, como o mar faz. Quando a onda vem de novo, ela está trazendo nutrientes. Assim deve ser no ensino. E finalmente, domina muito aqui a questão do absurdismo. Vejam que as pessoas correm para o existencialismo, batalham e caem na cova do niilismo. Também batalham pelo hedonismo, batalham pelo individualismo, mas no final das contas chegam no absurdismo. Meninos e meninas em crise, a porta da droga está bem mais fácil agora, se envolvendo com tanta coisa boba na internet, porque no final das contas a vida é um grande absurdo. Luta-se tanto, corre-se tanto, tenta-se tanto, para no final chegar no absurdo. Nada faz sentido, nada tem sentido. Alguém já está chamando essa geração que nasceu já no novo século. E quem nasceu no novo século, ou pelo menos numa geração chamada geração Z, que nasceu ali por 1995, já está na casa hoje dos seus 27 anos de idade para 28 anos de idade. Mas vamos colocar na casa aí dos 22 anos de idade, 23 anos de idade no nosso presente momento. Já são pessoas que vão casar, já são pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, para chegarem à conclusão de que nada faz sentido, nada tem sentido. Estão chamando o risco dessa geração agora que nasceu nesse milênio de a geração imprestável. Não vão prestar para nada. Não vão prestar para funcionários. Não vão prestar para patrões, dirigentes. Não vão prestar para decisões. Porque passaram a vida toda sendo paparicados e não testados, não provados, não sabem o valor da raça, da garra, do ter que levantar cedo para trabalhar, ir para a faculdade, voltar para casa, ainda assim fazendo trabalhos, muitas vezes nos ônibus, no metrô, no trem. Esses da facilidade estão se tornando imprestáveis. Estima-se que uma pessoa, quando essa primeira geração agora chegar aos 40 anos, hoje podem estar com seus 27 a 23 anos de idade nessa janela, mas quando essas pessoas chegarem aos 40 anos, terão trocado várias vezes de cidade, de emprego, de profissão,
de mulher, de marido, de casamento. Terão trocado tanto que se confundirão. Por quê? Porque nada faz sentido, nada tem sentido. Virão mais crises ainda. Virão mais riscos ainda, inclusive do suicídio, porque viver é um absurdo. É um absurdo também amar sem interesse. É um absurdo viver servindo. O individualismo irá aumentar cada vez mais. E aí a gente vê a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra, porque até mesmo nos despreparados da igreja, a fé vai ser transformada por uma frequência a um clube gospel. A fé vai ser confundida com qualquer coisa que seja para mim uma massagem emocional. Tem 3 letrinhas que eu diria para vocês que vocês devem ter muito cuidado com elas, que podem estar formando muitos currículos. As 3 letrinhas eu vou dizer com uma ligação, com uma palavra para vocês entenderem bem. D de dado, M de Maria e T de tatu. D, M, T. E não só pregações, encontros, atividades, mas também o ensino, tão pobre e raso, vai ser formado por deísmo, moralista, terapêutico. DMT. Deísmo, porque vai mencionar Deus, mas já vimos que Deus não tem importância nenhuma. Eu não presto culto a esse Deus, eu não me rendo a esse Deus, o meu Deus sou eu mesmo. Eu vou na igreja por tradição. O moralista vai ser na base do, olha, seja bonzinho, seja atencioso, seja complacente, seja alguém da agenda, aceite tudo, não questione nada. E terapêutico, para você se sentir bem, para você tão somente ir lá e, vou usar bastante entre aspas, descarregar suas energias negativas. Eu tinha um colega que ele era meio doido da cabeça. E uma vez esse meu amigo falou assim: Jader, é tão bom chorar. Você entrar num choro, é tão bom, você chora. Depois você chorar bastante, você fica leve. E é mesmo, se você chorar bastante, você vai descarregar algumas das emoções aí. Mas ele era tão maluco que ele dizia assim, a sua filosofia de vida assim: eu quero é chorar, não importa quem morreu. Algumas reuniões, alguns cultos, está para isso. É isso. É um absurdo também você amar, servir, se doar. É um absurdo você ser um crente no coletivo, na participação. Vai vir cada vez mais aquela ideia de que eu vou lá, sento, presto meu culto e vou embora. Não preciso da escola bíblica dominical. Não preciso estar na igreja manhã e noite. Não preciso ir para a igreja esse mês. Infelizmente, meus irmãos, por causa da pandemia, muita gente pegou infelizmente, gancho para ficar em casa. E não participam mais, não vêm mais. E agora ficam trocando de pregadores como alguém troca de programa na televisão. Perdeu-se a reverência, perdeu-se a participação do culto público. E se você fosse assim, fulano, vem para... Não, estou participando online, está sendo uma bênção. Não está sendo uma bênção. Ele está sendo enganado, ele está se enganando, ele está nessa de mudar, porque ele acha que não faz mais sentido vir para a igreja se eu tenho acesso na internet. Aí eu posso ficar não só ouvindo o pregador, como posso ficar mexendo ao mesmo tempo no WhatsApp. Eu posso estar sentado lá na minha poltrona de qualquer jeito. Posso me levantar e ir lá na geladeira, tomar sorvete, voltar depois. Meus irmãos, isso não é prestar culto ao Senhor. Prestar culto ao Senhor no meio do povo de Deus, com o povo de Deus, num culto público e coletivo. Podemos então dizer para vocês que o que vai seguir a vida de muita gente é que a vida é um tremendo vazio no final. Não há sentido algum na fé. Não descubra isso tarde demais,
que você ficou 40 anos, 50 anos, 60 anos envolvido numa igreja, para você ver que não tem sentido nenhum na fé. Influências do ceticismo, influência do niilismo. E assim, meus irmãos, é absurda a ideia da ressurreição e da vida eterna. Já faz muito tempo que nós não anunciamos a eternidade sem Deus e a eternidade com Deus. Já faz muito tempo que nós não proclamamos que Jesus Cristo vai voltar. Já faz muito tempo que você não escuta uma mensagem sobre o inferno. Já faz muito tempo que uma mensagem como pecadores nas mãos de um Deus irado, hoje, dependendo da localização e do lugar, você é que seria queimado vivo hoje. Uma amiga minha tem uma filha morando em Londres, professora de escola bíblica dominical aqui, chegando em Londres, morando ali, residindo ali, ela assumiu a classe das crianças, porque já não tinha mais quase que professores para a infância. E logo os professores a denunciaram que ela estava ensinando Bíblia demais, que ela estava falando de Cristo demais. E quando foi um dia, o pastor a chamou no gabinete: deixa eu ver o seu plano de aula. Ele disse: olha, eu estou ensinando às crianças isto. E quando ele viu, estava ali o pecado. O que você vai ensinar sobre o pecado para as crianças? Eu vou, porque está na Bíblia. Não, de maneira nenhuma. Você vai ofender as nossas crianças com o pecado. Aquela moça foi convidada a se retirar da igreja. A que ponto nós chegamos? Aí você pode dizer do lado de cá da nossa fé: isso é um absurdo que um homem que se diz pastor fez isso. Mas na cabeça dele, na mentalidade dele, é um absurdo ela ensinar isso. É um absurdo ela proclamar isso. Assim, nada de ressurreição, nada de vida eterna, nada de condenação eterna, não assusta as pessoas. Em que e no que está se transformando a igreja, meus irmãos? Em que o liberalismo transformou a igreja? Certa vez eu estava na Catedral de Saint-Pierre, em Genebra. Eu estava conversando com um rapaz que ele era uma espécie de cicerone naquela linda igreja onde pregou João Calvino, que hoje está de portas abertas mais para um museu do que mesmo para cultos. E eu, conversando com aquele rapaz, falei: você tem alguma ligação com o que foi proclamado desse púlpito, o que foi pregado nesse púlpito? E ele disse assim: eu não acredito em nada, tudo aquilo era um absurdo. Mas ao mesmo tempo aquele rapaz em crises emocionais, dependendo de qualquer coisa para se manter estável. Que pena. Essas filosofias vêm todas em ideologias e estão transformando cada vez mais as igrejas que não cuidam do ensino. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. Quando se tira a doutrina, quando se tira o ensino, a igreja padece, ela esfria, ela enfraquece, ela empobrece. Gostei muito de estar na Bahia, na igreja presbiteriana de Brotas. Eles estão motivando, dinamizando a escola bíblica dominical para que as pessoas venham, participem. E eles têm algumas trilhas do saber, semestres montados, bem montados nessas trilhas, que ali em letras azuis, para quem conheceu a Cristo há pouco, ou para quem está vindo para a denominação também, então lá você vai ter a classe Nossa Fé, para os novos convertidos. O que é a fé? Nós temos o costume de chamar presbiterianos de a classe de catecúmenos, mas tem a classe de boas novas, a classe, enfim, o nome que você dê. Mas é importante que as pessoas conheçam os pontos da fé, o Cristo da fé, o Cristo da história é o Cristo da fé, o Cristo da fé é o Cristo da história. A palavra de Deus, a atualidade da palavra de Deus, a eternidade da palavra de Deus, em todas as suas informações para a eternidade. Mas agora, tem uma identidade e tem uma identificação.
Gostei muito desse curso que diz nosso, ali houve um erro, nosso DNA. É assim que a gente é assim que a gente pensa, é assim que a gente vive, baseando-nos na palavra de Deus. Porque também tem muita gente com sede, muita gente com fome, muita gente que está deixando os seus locais aonde passaram 20 anos, 30 anos, ou foram criados, e não aprenderam nada, não receberam nada. Eu estava dando um curso sobre a infância, dessa Escola Bíblica Dominical, ensino para crianças, em São José do Rio Preto. Estava dando aulas ali, e eu notei entre os presentes, um rapaz que se destacava pelo tamanho dele. Era um rapaz grande, era um rapaz forte, e tinha um óculos bem destacado. E ele anotava tudo. E ele era um dos poucos homens ali presentes, porque ainda falta muito homem no departamento infantil. A maioria de mulheres. Mas tínhamos ali uns homens, graças a Deus, e entre os homens ele. E pelo tamanho dele, pelo jeito dele, pelo interesse dele, por anotar e anotar tanto. Na hora do intervalo, no cafezinho, eu me aproximei dele e disse: rapaz, parabéns, eu vi que você estava anotando tudo, estava indo tão bem. E ele falou: pastor, não posso perder uma oportunidade dessa. E eu lhe perguntei: quanto tempo faz que você trabalha, atua como professor no departamento infantil ou como ajudante numa sala de aula? Não, pastor, eu estou aprendendo tudo agora, eu estou anotando aqui para os meus filhos. Eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei na vida. Eu tenho 28 anos, passei 28 anos numa certa, como é que eu podia chamar, congregação enorme, de grande. Eu não aprendi foi nada de Bíblia. E eu quero que meus filhos aprendam a palavra de Deus. E eu disse: você ficou 20 anos nessa congregação enorme de grande. E o que você aprendia lá? Eu aprendia muitas regras, imposições, mas eu nunca ouvi que Jesus Cristo era o Salvador da minha vida, que eu precisava me arrepender, nascer de novo. Então ele falou para mim o básico do Evangelho. E como é que você veio a essa consciência? Pastor, veio a pandemia, eu sou barbeiro. E fechou foi tudo. Então fechou barbearia, fechou aqui, fechou ali. E ele em casa, ele começou a procurar algumas coisas na internet. E procurando algumas coisas na internet, ele colocou lá pregação. Quando ele colocou pregação, aparece Augusto Nicodemos na tela. Aí ele pega, olha aquele homem barbudo, é pecado ter barba, não é? Aí ele olha aquele homem barbudo, aí ele diz assim: o que é que esse homem tem a dizer? Mas eles são proibidos de olhar ou ouvir qualquer pregação que não seja dentro do sistema. Se for denunciado, ele pode ser excluído e com isso até significar a perda da salvação. E ele naquela crise tão grande, ele disse assim: eu vou ouvir 2 minutos. Aí colocou 2 minutos. Ouviu 2 minutos. Naqueles 2 minutos ele disse assim: faz sentido, tem sentido o que ele diz. A mulher dele, membro ferrenha, para ele não comprar logo uma briga em casa, ele foi lá e fechou a porta. Fechou a porta, colocou o fone de ouvidos e ouviu aquela mensagem todinha do Augusto. Ele disse: pastor, foi como se eu tivesse levado uma descarga elétrica. Aquilo me desmontou, aquilo me deixou realmente totalmente quebrantado. Logo apareceu uma segunda mensagem dele. Eu ouvi a segunda mensagem. Naquele dia eu acho que ele ouviu umas 7 mensagens. Overdose de Augustos. Não aguentou mais, chorando, disse: mulher, venha cá, esposa, venha cá. Olha o que eu procurei durante a minha vida inteira, está aqui, está aqui, está aqui. Enquanto eu conto hoje de novo, estou até arrepiado de emoção aqui. Daquele rapaz contando como teve um encontro com a fé, ouvindo um pregador proibido, para ele, não deveria nem ter acessado, mas quando ouviu, todas as suas barreiras quebraram. A mulher dele, resistente: não, sente aqui, sente aqui. Ouviu mais uma mensagem, e a esposa dele também começou a chorar. O Evangelho é o poder de Deus. Tudo isso que a gente está vendo aqui, que ataca a fé, que ataca a igreja, o Evangelho derruba. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir sofismas,
e também qualquer militância, qualquer coisa, e deixar um exército que vai tomar conta da igreja quando nós partirmos. Saquei meu celular e liguei para o Augustus. Augustus, tem alguém aqui que você precisa conhecer, que é teu filho na fé. E foi uma coisa tão bonita quando aquele rapaz pegou o telefone. Agora não estou lembrado se eu liguei para o Augusto ou se eu passei um zap para o Augusto por causa do momento. Mas quando eu falei daquele rapaz para o Augusto devolveu, incentivando o rapaz a viver pela fé e tudo. Aquele rapaz estava chorando. Rapaz, está vendo? Você falou com seu pai na fé. Que coisa bonita. Irmãos, as nossas crianças precisam saber que nós temos um DNA. O nosso DNA é com a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Meninos e meninas precisam aprender, jovens, adolescentes, precisam ter isso bem afiado dentro de si, para saberem não só em quem tem crido, como tem crido, mas também saber defender a fé. A minha menina, Juliana, estava com seus 16 para 17 anos, nós tínhamos tido há pouco tempo, lá em São José dos Campos, um seminário com o doutor Adalto. Ela estava vibrando com a sua fé, descobrindo tantas coisas no ensino médio. Em determinado momento, o professor da sala de aula dela, de uma turma de 45 pessoas, jovens, adolescentes, o professor que estava dando aula de biologia, mudou de biologia para teologia. E começou a ridicularizar o nosso Deus, começou a falar mal do nosso Deus, começou a rir do nosso Deus, mudou de biologia para teologia. E a minha menina ficou tão triste com aquilo, tão chocada com aquilo, mas foi sendo tomada por uma ira santa. E ela se coloca de pé. E fica de pé de tal maneira que um colega percebe, outro percebe, e todo mundo se voltando para ela, o professor também percebe. Pois não, Juliano, o que é que está acontecendo? Você quer sair, alguma coisa assim, está precisando sair? Não, professor, eu estou aqui de pé protestando contra o Senhor que está afrontando o meu grande Deus. 17 anos de idade. Ela dizia, pai, eu tremia toda. Mas eu confrontei aquele homem. E o que o Senhor está dizendo? A palavra de Deus diz assim, assim, assim. Tinha uma colega dela, que sentava perto dela, que era de uma outra igreja, de outra denominação. Falava assim, mulher, te aquieta, mulher, fica quieta. Não, você também devia estar de pé protestando. Ele está ofendendo o nosso grande Deus. Aquele professor ficou assim, não, vamos aqui, vamos voltar, voltou para a biologia. Quando fui buscá-la, ela me contou, pai, olha, aconteceu isso, eu fiz isso. Eu estacionei o carro e dei um beijo na testa da minha menina. Disse, muito bem, minha filha, muito bem. Cheguei em casa, liguei para a direção da escola, eu quero ter uma conversa com esse professor. Eu quero ter uma conversa com o diretor da escola. Estou pagando a escola para minha filha ter uma boa biologia, não um ataque à teologia. Mas já que ele entrou num assunto, eu quero ter uma conversa com o professor. Deus me fez 3 coisas. Deus me fez, por sua graça, pastor. Deus me fez presbiteriano e Deus me fez pernambucano. Fui à direção da escola para pedir uma conversa com ele. A princípio, o diretor daquele setor gostou. É uma grande oportunidade para a gente falar sobre fé e razão, não é? Não, senhor, fé com razão. Esse é o tema, fé com razão. E a razão da nossa fé. Não, mas não sei como é que os pais vão entender isso. Vamos deixar o debate para depois. Ou para outro dia. Estou aguardando até hoje. Mas assim, Juliana, diga para aquele professor que eu quero pegar ele na saída. Lembra quando a gente marcava para pegar na hora da saída? Isso eram outros tempos, né? No tempo da carne. Meu pai quer falar com o senhor. Ô, Juliana, desculpe se eu lhe ofendi. Não, mas meu pai quer falar com o senhor. E deu um jeito de dizer assim, diga para o seu pai que eu estou à disposição para conversar com ele. Está aqui a minha página da internet, do Facebook, ele pode entrar em contato comigo. E meus irmãos, eu entrei em contato com ele naquela janelinha que se abre desse tamanho na internet. Não é? É horrível você conversar ali. Levei uma pessoa a Cristo também naquela janelinha. Que dificuldade. Conversei com aquele professor. Professor, tudo bem? Sou o pai da Juliana. Então trocamos formalidades, mas entramos no assunto. E quando entramos no assunto, fomos indo. Até que aquele rapaz me chama, sabendo que eu era pastor, disse, pastor, eu tenho que lhe revelar uma coisa. Pois não? Pastor, eu sou filho de um presbítero. Eu me afastei de Deus.
pastor, o que a sua menina fez me desmontou. Como ela teve coragem de me confrontar com argumentos. Vejam como todas essas filosofias humanistas formam não só ideologias, mas enfraquecem o nosso povo. Por isso nós precisamos muito deste nosso DNA. E aqui, para aqueles que já são pessoas da igreja, crescendo na igreja, nós temos então aqui nessa igreja 4 trilhas do saber. Aprendendo a viver contente. E aí eles estudam quase um ano, não seguindo um programa de revista de editora, mas seguindo o que eles veem que a igreja precisa ouvir. Como eu posso ter uma vida devocional? Como eu posso crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo? Aí a indicação de livros. Aulas são montadas em cima desses livros. E saiba de uma coisa, a escola dominical aumentou de frequência. Então tem um grupo ali que está participando firme, aprendendo a viver uma vida devocional, fazer sua devocional diária, manusear bem a palavra da verdade. Também tem uma linha em que agora eles aprendem na classe mais sobre confessionalidade. Como é que eu posso confessar a minha fé e professá-la com sabedoria? Então o currículo ali está montado em pacto de amor e vida. Pacto de amor e vida. Que lindo! E ali estuda-se então confessionalidade. Para esses tempos difíceis, para você saber defender a sua fé e viver por fé e manter-se na fé e perseverar até o fim. Aí tem a classe de cosmovisão. Estranhos no ninho. Estranhos no ninho é o nome. Eu tenho dito por esse Brasil inteiro, pais, treinem os seus filhos para que eles sejam sozinhos na hora do recreio. Não serão solitários, porque o Senhor estará com eles, mas também não serão isolados, se isolando, não. Mas cada vez mais nos colégios, nas escolas, nos pátios, o que a gente vê mesmo é tanta sujeira, tanta besteira, tantas conversações que corrompem os maus costumes, que os nossos meninos e meninas têm que saber se retirar, têm que saber não estar, têm que praticar o Salmo primeiro na bem-aventurança, que bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos pecadores, não vai nesse mesmo caminho. Vai ser educado, vai ser gentil, vai ser bondoso, mas vai caminhando até onde dá. Quando a coisa está ali nos pecadores mesmos, que eles já se revelaram, opa, aqui eu não ando mais um passo, daqui eu retiro os meus pés. Não param, não se detêm nesse caminho, ficam detidos ali para saber, para ouvir, para trocar informações. E quando vai se ver, já está assentado na roda dos escarnecedores. Dessa maneira nós precisamos mostrar para os nossos meninos que muitas vezes eles vão ter que estar sozinhos mesmo nos pátios. É alta a dosagem de pornografia e imoralidade que esses meninos e meninas veem nas escolas. Eu estou falando entre eles. Dr. Samitiba tinha um termo, que era um termo técnico, que dizia que para os nossos meninos e meninas a maior dificuldade é a influência capilar. Eu já entendi muito disso antes, hoje eu não entendo mais, mas capilar tinha mesmo a ver com cabelo. Capilar porque é a influência de um fio tão perto do outro, que se chama influência capilar. E a influência desses colegas dos nossos meninos e meninas é muito grande. A pressão é muito grande. Sai de tudo, fala-se de tudo, vê-se de tudo, mostra-se tudo. Dessa maneira nós temos que treinar os nossos meninos a saberem que todas as coisas são lícitas, nem todas convêm, como ter um celular. Sou fã de um garoto chamado Tomás. Tomás hoje deve estar com seus 25 anos de idade, já na faculdade. Mas quando conheci Tomás, ele estava com seus 19 anos por aí. Nunca tiveram um celular.
Sua família é muito bem de vida, fazendeiros de Goiás. Mas Tomás, ele cresceu sem celular. Talvez seja um dos poucos que você tenha notícia no mundo de um garoto que cresceu sem celular. E eu disse: Tomás, você nunca sentiu falta, pela sua idade, por tanta influência? Pastor, eu lhe confesso que eu fiquei curioso. Eu confesso que eu fiquei triste com meus pais, porque meus coleguinhas todos tinham. Meus colegas tinham e eu não tinha. Mas aprendi a confiar nos meus pais, como também no Deus dos meus pais, o Deus lá de casa. E passada toda aquela fase do eu não entendo, porque eu não posso ter, ele com Deus, ele com seus pais. Aconteceu de ele viver sem celular. E ele me disse aos 19 anos: pastor, livrei minha mente de tanta coisa. Ganhei tanto tempo que não vai me fazer falta lá na frente, porque eu via como os meus colegas perdiam tempo, se perdiam, se confundiam. Que impressionante ele dando esse referencial, ele dando esse relatório, ele dando esse testemunho de alguém que cresceu no meio dos celulares sem o celular. Ou vocês colocam limites na tecnologia na casa de vocês, ou seus filhos serão arrastados pela tecnologia. Se você quiser anotar aí, tome nota. Eu fiz uma pregação, na verdade foi mais um estudo. Coloque lá Jader Borges, Igreja Batista Boas Novas. Se você colocar no YouTube Jader Borges, Igreja Batista Boas Novas, pastoreada pelo pastor Wagner Vailate, gente muito boa. O problema dele é ser corintiano. Mas lá eu falei sobre como e quanto a tecnologia pode afetar a sua vida por fé. Como e quanto a tecnologia pode afetar a sua vida por fé. Eu incentivaria vocês, pais, a ouvirem essa mensagem. Conversarem entre vocês nessa mensagem. E vocês, vendo a oportunidade e o tempo oportuno, assistirem com os seus filhos. Tenho incentivado o povo de Deus a não ficar escravo desta questão da internet, da tecnologia, porque essas ideologias todas vêm por aí também. Se você não precisa do celular como você acha que precisa, eu digo isso em termos de plantão, em termos de alguém entrar em contato com você por questões de serviço e você precisa ainda ter o celular por mais algum tempo. Mas, meus queridos, chegando em casa, 7 horas da noite, desligue a rede do Wi-Fi. Pastor, não diga um negócio desse. Se meu marido ouvir isso, eu estou perdido. Se a minha esposa ouvir isso, eu estou perdido. Ah, meus irmãos, sem celular em casa, mais paz. Hoje vivemos casas túmulos. Está um enterrado num quarto, outro está enterrado no outro quarto, outro está enterrado no outro quarto. Casas cemitérios. Como faz falta a conversa, como faz falta um joguinho de mesa, como faz falta assistir algum bom filme, como faz falta ler um livro em família, ler biografias, como faz falta, se seus filhos ainda são pequenos, proteja a mente deles. Final de semana também, por que precisamos de celular? A maior parte de vocês viveu sem celular. Por favor, cuidem disso. Mas aqui está uma classe muito boa de cosmovisão, que podem ser trazidos esses assuntos. E finalmente ali tem uma classe de sistemática. Porque os crentes precisam saber como crer, como têm crido. Deus no comando. E assim deve ser. Eu vou passar para o próximo assunto, mais recente hoje, porque nós finalizamos aquela parte que ficou faltando ontem, não é? Então, pastor Cleito, minha sugestão é que a gente dê um intervalo agora, eu encerro o assunto, e quando voltar eu quero contar para vocês uma história de antes da escola bíblica dominical. Então, com a palavra, meu irmão pastor Cleito, e ele vai dizer o horário que nós voltamos.